Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Aroche, responsável pela prática SAP dentro da IBM. Queria saudar aqui a todos que participam hoje aqui do SAP Now 2020. É um prazer estar com vocês hoje. E eu vou falar sobre o tema S/4HANA como um viabilizador para a empresa inteligente. Bom, a agenda hoje eu vou cobrir aqui 3 pontos. O primeiro eu vou falar um pouco sobre a IBM e a SAP. Depois eu vou contar um pouco para vocês sobre como que é esse caminho para o futuro, na visão da IBM. E por último, então, como que a gente chega até as empresas inteligentes. Falando um pouco aqui sobre os dilemas da transformação digital, né? Quando a gente olha aqui alguns números expressivos, né, de pesquisas recentes feitas com executivos e com organizações, a gente vê que existe uma tendência clara para a adoção de tecnologias exponenciais e para tecnologias digitais também, né? Então, quando a gente olha aqui os números, 67% dos executivos, eles enxergam a transformação digital como necessária para a sobrevivência dos seus negócios. E mais da metade dos executivos entendem que haverá uma disrupção digital nas suas indústrias. Quando a gente olha para as organizações, quando a gente pergunta para as organizações, a gente entende que 57%, mais da metade deles, acreditam na adoção de tecnologias digitais como um viabilizador crítico para os negócios. E 87% entendem que a transformação digital vai trazer um impacto positivo na experiência do empregado. Ou seja, toda a tendência mostra que existe um caminho claro para a adoção de novas tecnologias. Só que, ao mesmo tempo, existe um dilema muito grande entre os líderes, que é por que fazer esse movimento? Como fazer esse movimento? Quando fazer esse movimento? E aí é que entra questões, né, para como você vai justificar esse negócio, tanto para o lado financeiro, como também de como que você vai ir para um investimento para mover para o S/4HANA. Então, se por um lado existe uma tendência clara de que é o movimento correto a ser feito, é o investimento necessário, por outro lado existe também uma necessidade muito grande de você justificar o valor e aprovar um projeto dessa envergadura. Segundo, você precisa ter um alinhamento executivo muito claro, né? Você precisa do buy-in dos stakeholders para conseguir aprovar um projeto desse tamanho, e você precisa entender qual é o escopo ideal para você começar a transformação do seu RP para o S/4HANA. E por último, qual é o caminho que você precisa seguir? Qual é o melhor sequenciamento das soluções? Qual é o melhor momento? Qual vai trazer o benefício mais rápido? Qual que vai te ajudar a alavancar as próximas ondas de implementação? Então, são todas essas as questões que acontecem hoje em dia quando a gente fala em transformação digital. E, é claro, o S/4HANA faz parte dessa transformação digital. Ele é um viabilizador para a transformação digital. Então, ele está inserido dentro desse contexto também. Bom, falando um pouco aqui da parceria IBM-SAP, recentemente, menos de mês e pouco atrás, foi anunciada uma parceria global entre as duas empresas, uma grande parceria global. E o que que ela engloba, né? Então, primeiro, ela consolida a IBM como o maior parceiro da SAP globalmente. Então, acho que esse é um ponto mais importante, porque ele consolida, ele faz com que essa parceria, que já é de longa data, de mais de 40 anos, e de grandes investimentos entre as duas empresas, ele consolida com mais um grande investimento que vai dar mais impulso ainda para ajudar as empresas a alavancarem a utilização do S/4HANA. A primeira delas, mais em cima, fala sobre como que a gente vai continuar investindo no Rapid Move, no centro de Rapid Move, para ser um viabilizador, ferramentas, aceleradores, melhores práticas para a adoção do S/4HANA. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. No segundo ponto, sobre o desenvolvimento de workflows inteligentes para a indústria, começando pela de máquinas e componentes, então 7 de workflows inteligentes baseado em S/4HANA que podem ser utilizados pelas empresas. O segundo é o desenvolvimento do SAP Model Company para a telecom. E o terceiro são agentes virtuais, atendimento cognitivo para os setores de bens de consumo, varejo e utilities. Na terceira camada, User Experience. Então, desenvolvimento de aplicativos que vão melhorar a experiência do usuário no uso de workflows para a indústria inteligente. E o segundo, camadas de dados, data lakes de indústria com algoritmos e machine learning.
E tudo isso baseado em modelos comerciais, com entregas em cloud híbrida, multi-híbrida, hybrid cloud, e a implementação também em nuvem privada por SCP com recursos do Red Hat OpenShift. Então, esses são todos os pontos que englobam essa parceria entre as duas empresas. Tudo isso visando o quê? Né? Para que a gente ajude as empresas a conseguirem ter uma adoção mais acelerada e mais eficaz, mais eficiente, com mais alavancas de valor para esse movimento para o S4HANA. Falando um pouco como é que a gente trabalha com o mundo SAP, quais são as diversas modalidades de negócio que a gente pode trabalhar. Então, primeira camada deles, a adoção do S4HANA. Implementação. Uma implementação que pode vir ou através do Impact, que é o nosso acelerador, que traz um conjunto de ferramentais como scripts de teste, configuração, aplicativos móveis, apps, parte de segurança também pré-configurada. É um acelerador para adoção do Greenfield, né, quando você faz a implementação do zero. O segundo é o RapidMove, que eu vou também falar um pouco mais adiante, que ele ajuda você a fazer a conversão seletiva dos seus dados, ou ele pode fazer uma conversão seletiva dos seus componentes SAP, do seu RP para o S4HANA. E você também também pode contar com a gente para a implementação de projetos complexos, né? Então, um dos grandes pontos, né, que a IBM faz e faz muito bem é a parte de integrações. Então, quando a gente coloca esses sabores aqui, esses aceleradores de S4HANA junto com projetos complexos, onde existe uma integração muito grande também com legados, você tem aqui a IBM como um ótimo parceiro para executar esses processos para vocês, esses projetos para vocês. Bom, como que a gente trabalha com a SAP atualmente? Nós temos aqui várias formas de trabalhar com a adoção do S4HANA. A primeira delas é a adoção pura e simplesmente, um projeto de adoção. Para isso, você pode contar com a gente para fazer ou um Impact Assessment, onde a gente vai ajudar vocês a entender qual é o melhor caminho, como que você vai justificar o investimento, quais são as etapas que se deve percorrer, qual a melhor arquitetura, qual a melhor infraestrutura, como você pode mover outros componentes para a cloud além do SAP. Tudo isso com Impact Assessment. O segundo é uma conversão pelo RapidMove, onde você consegue fazer o que a gente chama de Bluefield, né? Você pode pegar um pouco do seu RP, levar para o seu S4HANA, migração de dados seletiva, ou você pode fazer de componentes também, ou você pode pegar 2 RPs em instâncias diferentes e consolidar em uma só. São todas as vantagens que a gente pode prover para você usando a S&P Group. O terceiro, implementação do zero, uma Greenfield, utilizando o nosso Impact, que são aceleradores que vão fazer a implementação ser mais segura e rápida. E, por último, tudo isso pode estar ou não inserido em projetos complexos, que também é um dos diferenciais da IBM, que é uma grande variedade de referências e projetos executados que podem e vão ajudar você a fazer projetos complexos também, juntamente com a sua conversão para o HANA. Ok? A segunda forma de adoção do S4HANA é também através da sustentação. Então, nós também fazemos projetos, né, de sustentação, onde a gente pega a operação de aplicações, sustentação de aplicações, junto com uma implementação de S4HANA. Quer dizer, você pode fazer a implementação do S4HANA conosco e, na sequência, a gente já começa executando o seu OMS. Esse é um bom alavancador para ajudar com o investimento do S4HANA. Tudo isso também dentro de ofertas hybrid cloud, multi-cloud. Então, quando a gente faz o assessment ou quando a gente entra no projeto, além da implementação do projeto, a gente também pode entrar com a parte de infraestrutura, ajudando vocês a levarem seu S4HANA para a nuvem, seu SAP para a nuvem, uma S4HANA ou outras soluções também dentro do seu parque de integrações tecnológicas. Podemos também fazer a revenda de licenças ou trabalhar no modelo PMC, movendo de CAPEX para OPEX. E por último aqui, e não menos importante, a transformação cognitiva com ou sem um BPO,
Ou seja, você transfere parte da sua operação para a IBM, nós rodamos sua operação, que pode ser tanto com RH como com compras ou finanças, e junto com essa transformação de processos, né, e absorção por um BPO, uma implementação de uma ferramenta, ou um SuccessFactors, um Ariba, ou uma migração para o S/4HANA. Então, são todas modalidades que a gente pode trabalhar. Dentro também de alavancas financeiras, que a gente pode usar ou o Banco IBM, ou fazer o modelo self-funding para ajudar como viabilizador financeiro para a adoção do S/4HANA. Então, vamos lá, falar um pouco sobre como é que a gente ajuda as empresas a criar um futuro com o S/4HANA. Né? Então, se a gente está falando de empresas inteligentes, são empresas do futuro, como é que eu chego lá? Né? Então, primeiro, como eu falei anteriormente, a gente começa com o Impact Assessment. Caso já tenha sido feito algum tipo de assessment antes, ok, nós podemos usar o assessment que foi utilizado, mas nós oferecemos também o nosso Impact Assessment, que pode ser de 2, 3 semanas ou pode levar até 2 meses, 2 meses e meio, dependendo da combinação de fatores. Se a empresa está buscando apenas olhar quanto é o esforço para fazer uma migração simplesmente técnica e pura, sem nenhum tipo de melhoria, ou a gente pode também fazer algo mais extenso através de workshops, com entrevistas com a área de negócio, buscando alavancas e melhorias que podem ser trazidas à tona ou substituições de legados para componentes que já são standard do S/4HANA, e com isso ajudar vocês a montar um business case que ao final é exatamente o que a gente pretende fazer ajudando os nossos clientes, né? É justificar, encontrar justificativas, alavancas que vão fazer não só com que você consiga aprovar um projeto dessa envergadura, mas que aprova ele de forma corretamente, com o valor medido, com os benefícios medidos, tangibilizados, para que ao longo da implementação você possa capturar esses benefícios e ter certeza que você vai conseguir trazer o retorno esperado dentro do prazo que foi previsto quando aprovou um investimento desse tamanho. Bom, como que é essa estrada para o futuro? Né? Então, o primeiro ponto começa com um serviço que a IBM provê, que é o HANA Impact Assessment. Qual que é o objetivo dele? É ajudar vocês a entenderem o que você tem hoje no seu ambiente, qual que é a plataforma, a arquitetura que você tem hoje, para onde você quer ir, qual o melhor caminho para fazer isso e por que fazer isso. Então, ele pode ser algo simples, que dura 2, 3 semanas, ou ele pode ser algo mais extenso, levando até 3 semanas, onde é feita uma série de workshops com a área de negócio para buscar alavancas que vão ajudar a construir um business case e você trazer a justificativa para o seu investimento. Se a decisão for por uma implementação do zero, Greenfield, nós temos o que? O Impact, que vem junto com uma série de aceleradores, que ajuda a fazer uma implementação não só mais rápida, como mais segura também, baseada em modelos, melhores práticas, pré-configurados. Ou o caminho pode ser um Rapid Move, onde nós entramos com a tecnologia SNP para ajudar a fazer mudanças estruturais também. Né? Então, desde a migração seletiva dos dados, como também para você fazer alterações estruturais quando você estiver indo para o S/4HANA. E aí esse é o caminho para chegar na empresa inteligente. Falando do Rapid Move, só um pouco mais de informação, quais são essas mudanças estruturais e a migração seletiva que eu me referi? Né? Então, primeiro, ele ajuda você a fazer a transformação e padronização dos negócios. Então, você pode ir para o S/4HANA e, ao mesmo tempo, fazer melhorias dos seus processos. O segundo é harmonizar os dados. Então, você pode aproveitar essa mudança para também ajustar o centro de lucro, o plano de contas, mexer na estrutura organizacional, os centros, empresas e outras customizações que seriam um projeto por si só. Você pode aproveitar e fazer isso de forma automatizada e mais rápida, movendo para o S4 tudo ao mesmo tempo. O outro ponto é os aceleradores, né, que nós temos para consolidação. Então, você pode também mesclar no repositório o que foi customizado em diferentes ambientes em um só ambiente. E, por último, redução e limpeza de dados, onde você traz os dados históricos, somente os dados históricos que você quer carregar para o seu ambiente futuro. Então, são todas as opções que nós trazemos hoje também e oferecemos para os clientes quando estiverem
pensando em fazer uma mudança por S/4HANA. Bom, um dos exemplos, né, que nós temos desse tipo de transformação é a Arauco. É um projeto que levou 1 ano e meio para ser realizado, e o Go Live foi agora no começo do ano. Foram feitas 2 conversões do ECC para o S/4HANA e a implementação também do Central Finance como consolidador para as 2 empresas. Então, foi uma implementação extremamente bem sucedida e que é uma referência que, com certeza, se um de vocês estiver interessados, a gente pode abrir aqui uma porta de discussão para que a Arauco possa contar como foi a jornada deles. Além da Arauco, né, a IBM já fez mais de 240 implementações de S/4HANA, sendo ou implementações Greenfield, Brownfield ou Bluefield no mundo. Foram mais de 20 aqui na América Latina, e esse ano, durante o período da pandemia, foram 5, mostrando que nós temos a capacidade não só de fazer implementações bem-sucedidas, mas também fomos muito rápidos para se adaptar a essa diversidade, né? Nossos clientes também foram muito rápidos para conseguir se adaptar, e com isso nós fomos bem-sucedidos em 5 Go Lives esse ano, que é uma marca realmente que a gente se orgulha muito. Bom, vamos lá então. Falando então agora na última parte da apresentação, que é exatamente a jornada para a empresa inteligente. Muito bem, o que é empresa inteligente ou empresa cognitiva? A gente parte do princípio aqui que toda empresa é uma empresa de tecnologia, toda empresa é uma plataforma e toda empresa é uma experiência. Como que se dá então a questão da empresa inteligente? Vamos lembrar aqui um pouco como que era anos e anos atrás, né? 30 anos atrás. A gente não tinha ainda uma plena adoção dos ERPs. Ainda muitas empresas ainda sofriam para administrar, né, seu dia a dia através de processos, tarefas e áreas funcionais, sem uma ferramenta que integrasse ou que consolidasse tudo isso. Muito baseado em silos, e com isso tinham suas ineficiências. Pois bem, aí vieram os ERPs e começaram a colocar processos, funções e áreas funcionais dentro do sistema, dentro de aplicações. E ainda não conseguiam resolver a questão das ineficiências. Quando vem o SAP, ele passa a ser um integrador entre essas áreas. Então, as áreas funcionais, elas passam a ter uma integração entre uma outra, e o fluxo de informação começa a fluir entre todas elas de uma forma uniforme e integrada. Isso faz com que as áreas precisem voltar a se falar, precisem conversar, e uma depende da outra para executar um processo. Então, é uma primeira ruptura dos silos. Mas o que aconteceu com o depois disso, né? As empresas voltam a buscar cada vez mais olhar para suas áreas funcionais, e até também por uma questão de segregação de funções, auditoria, começam a criar de novo silos e barreiras entre as áreas, e começam a criar de novo ineficiências dentro do processo. Então, o que era uma vantagem, depois de um tempo passou a não ser mais uma vantagem. Todo mundo passou a ter, e todo mundo passou a ter também seus problemas do dia a dia, seus problemas funcionais para conseguir executar seus processos de uma forma eficiente. Quem é que sofre, quem é que vê no final das contas toda essa questão das ineficiências? É o funcionário, que fica extremamente insatisfeito de trabalhar num processo, com processos tão rígidos e com tanta ineficiência, e os clientes, que no final da linha percebem essa ineficiência quando deixam de receber no prazo, não conseguem a informação que precisam, perdem os seus prazos de recebimento, e com isso também as suas entregas, e aí por diante. E aí então vem o conceito do que é a empresa inteligente, e o conceito que é o mais interessante dentro da empresa inteligente, que é o workflow inteligente. E do que se trata isso, né? O que é a empresa cognitiva? É uma plataforma de negócio, ou plataformas de negócio que podem ser tanto internas como externas, ou dentro da mesma indústria, ou cross-indústrias. Então, o ecossistema de plataformas de negócio, que são ativadas por workflows inteligentes,
que são cross, né, como eu falei anteriormente, são cross entre áreas, funções e até organizações, e que são viabilizados por tecnologias exponenciais, tais quais inteligência artificial, blockchain, automation, internet das coisas e 5G, que por sua vez são abastecidos por dados, se utilizam de aplicações de última geração dentro de uma infraestrutura segura e multi-cloud híbrida. Então, esse é o conceito de plataforma de negócio com workflow inteligente. E para isso você precisa do quê? Trazer à tona a experiência da empresa e a humanidade, a humanização dessa experiência. Ela precisa ser cada vez mais humana, cada vez melhor, para que você tenha mais produtividade e que você aumente a performance de toda a cadeia. E uma das formas de você conseguir testar como é que é a ativação desses workflows inteligentes é através de garagens. A IBM se utiliza da garagem IBM para poder fazer essas experiências com os clientes, construir modelos, testar os modelos e depois escalar esses modelos. De uma forma que a gente pode fazer através de cocriação, coexecução ou cooperação. E como eu falei anteriormente na apresentação, alguns modelos de workflows inteligentes já para a indústria de manufatura e construção, ou manufatura e componentes, já estão sendo construídos junto com a SAP nessa última parceria. Bom, explicar um pouco aqui, elaborar um pouco mais o que é essa questão aqui do workflow inteligente, né? Quando você olha uma cadeia, um fluxo de informação acontecendo ou vários processos, você pode sim pegar um processo e automatizar aquele processo específico e dar um ganho específico ali dentro. Se você quiser ainda que ele fique melhor, você pode automatizar e usar a inteligência artificial para poder automaticamente tomar decisões. Então, você dá o poder de decisão para a máquina e você pode criar um processo de curadoria onde ele vai aprendendo através dos erros ou das impossibilidades de resolver uma questão, você vai treinando ele a partir do momento que ele estiver totalmente independente, ele não vai mais precisar do apoio do humano para executar uma função. Então, você pode partir de um processo simples e único, você pode depois pegar vários processos dentro de uma mesma área e você começa a integrar esses processos, ou você pode também incluir outros entrantes, como você pode unificar isso com o cliente, com o fornecedor, você pode unificar toda a cadeia, colocando o quê? Esses processos automatizados, orquestrados por um workflow que vai conseguir tomar decisões e ajudar você a fazer essa cadeia inteira sem nenhuma interferência humana dentro desse ciclo. E aí você então chegou no conceito do workflow inteligente. Esse é um dos principais conceitos da empresa inteligente e se você tem alguma dúvida se o S4 é um viabilizador para isso, ele é um viabilizador para você construir workflows inteligentes, porque ele já permite que você adote essas ferramentas, essas tecnologias, e ele já se utiliza dessas ferramentas e tecnologias tanto para inteligência artificial como para a internet das coisas, machine learning, são todos tecnologias exponenciais que já podem ser utilizadas dentro do S4HANA. E se você quiser usar uma outra tecnologia, ok, você constrói dentro da plataforma do SCP e começa a fazer essas leituras dentro do seu S4HANA para fora do SCP e trazendo a integração desses workflows. Então, são todas formas de você conseguir construir workflow inteligente. Só para exemplificar um pouco quais são os ganhos que trazem uma ferramenta ou a adoção dessas ferramentas, quando a gente fala aqui em processos simples, a gente está falando de 15 a 20% de melhoria nos resultados. Quando a gente fala em processos múltiplos com função única, 25 a 50% de melhoria nos resultados. E quando a gente parte para multifunção e plataforma de negócio, a gente está falando aqui de 50 a 70% de melhora nos resultados, que eles são resultados muito expressivos, são muito altos, quando você passa de 15 a 20% até 50 a 70%. Não é algo simples, claro, você conseguir montar
fazer workflows inteligentes cobrindo multifunção e uma plataforma de negócio, você exige que você tenha um pleno conhecimento de todas as etapas e que você também consiga trazer para a discussão todo mundo que participa dessa cadeia. Mas quando você tem já uma base construída, né, que você já consegue trazer algumas coisas prontas para mostrar e que você pode também construir de uma forma muito rápida através de uma garagem, fica mais fácil para todo mundo enxergar como é que um workflow inteligente funciona e que ele é possível. Então, esse é um dos caminhos que a gente utiliza para poder construir junto com as empresas workflows inteligentes. Muito bem. Chegamos aqui ao final. Deixo aqui meus contatos. Espero que todos tenham aproveitado a sessão. E aqui ficam minhas informações à disposição de vocês para que possam entrar em contato comigo e que todos tenham um ótimo evento, que o SAP Now 2020 seja um evento excelente para todos vocês. Muito obrigado